1 Tessalonicenses, capítulo 4, o título na minha Bíblia, na sua também deve ter, está dizendo assim: exortação à prática da santidade. Exortação à prática da santidade. Vamos parar aqui, deixa eu comentar brevemente antes da gente começar. Após Paulo defender o seu ministério, após Paulo dizer que estava muito alegre com a igreja dos Tessalonicenses, Paulo agora vai chamar a igreja para que ela entenda que é necessário viver uma vida de santificação, uma vida diferente da vida que o mundo leva. Vale ressaltar que é importante Paulo estar tratando esse assunto, porque a sociedade daquela época, e principalmente a região da Macedônia, onde a igreja de Tessalonicenses estava inserida, era uma região extremamente imoral, era uma região extremamente depravada, era uma região extremamente que desprezava extremamente o matrimônio, as relações conjugais, a ética lá era relativizada, e as pessoas faziam o que bem entendiam. Os tempos passaram e hoje a nossa sociedade diz que nós vivemos uma nova época, uma nova ética, uma nova moralidade. E a verdade, irmãos, é que os tempos mudaram, mas a impiedade que nós vivemos hoje é a mesma, ou quem sabe maior do que aquela que a igreja de Tessalonicenses estava enfrentando. O tempo mudou, eu sempre digo isso aqui, nós avançamos na tecnologia, avançamos nos medicamentos, avançamos na ciência, avançamos na internet. Contudo, a cada ano que passa, a cada avanço que a humanidade faz, parece que o ser humano se torna mais irracional. Se de um lado a sociedade avança, do outro lado o ser humano a cada dia que passa perde mais as características boas que lhe restaram. Bondade quase não se vê, amor ao próximo quase não se encontra, misericórdia nem pensar, perdão passa longe. Então a gente deve olhar para essa exortação e entender que ela também vale para a nossa vida, porque não estamos numa época diferente da igreja de Tessalonicenses. Vivemos uma época dificílima, vivemos uma época em que o errado é certo, o certo é errado. Vivemos uma época em que a moral foi colocada de cabeça para baixo e os bons costumes foram rasgados. Não existe mais um conceito de família, não existe mais, como eu disse, respeito de um para com o outro. A verdade é que nós estamos caminhando para nos tornar parecidos com Sodoma e Gomorra, talvez pior. Então, irmãos, nós vamos ler e estudar aqui uma mensagem do apóstolo Paulo a uma igreja há mais de 2000 anos atrás. Mas você vai perceber que se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo para os dias de hoje, você vai falar: olha, isso está muito parecido com os dias de hoje. Essa mensagem serve para mim também. Então nós vamos entrar no texto de hoje. Vou ler o versículo 1 que diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Deixa a Bíblia aberta, vamos parar aqui, depois eu vou seguir. Eu disse de manhã que o apóstolo Paulo está caminhando para tratar de um assunto muito importante: a segunda vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, aqueles que creem no seu nome. E de manhã eu dizia aqui para os meus irmãos que nós não devemos nos desesperar, nem nos assustar. É fato de que vivemos tempos difíceis, como eu acabei de falar. É verdade também que algumas igrejas têm se transformado em tudo menos igreja. É verdade também que o povo de Deus tem sofrido perseguição, escárnio e todo tipo de afronta. Mas pela manhã nós falávamos que a igreja, o povo de Deus, não é a igreja, queridos, essas quatro paredes, não, tá? Não é o nome, igreja congregacional. A igreja, nós, que formamos a igreja formada por eu e você, nós não caminhamos para um abismo.
Nós caminhamos para um final de glória. Nós caminhamos para um final aonde o meu e o seu Senhor descerá dos céus e buscará todo aquele que crê no nome de Jesus. Então Paulo faz questão de olhar para essa igreja que tinha essa expectativa da segunda vinda de Jesus e falar: olha, é verdade que vocês esperam a segunda vinda, é verdade que Ele vem, e se Ele disse, Ele cumprirá, mas atentem para uma coisa: enquanto Ele não vem, nós vivemos nessa terra. Enquanto Ele não vem, nós vivemos nesse mundo. Enquanto Ele não vem, nós temos que trabalhar, estudar, constituir família, sermos boas pessoas, cidadãos, bons irmãos, bons vizinhos. Nós temos que ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo traz o povo a meditar: olha, vocês não devem perder a esperança da volta de Jesus e da eternidade, mas vocês também não podem esquecer que a vida é prática, que a vida que a gente vive agora tem que ser uma vida diferente. Então ele diz: olha, eu peço, eu rogo, eu exorto, no nome do Senhor Jesus, da maneira que vocês já ouviram de mim, que vocês devem viver de forma a agradar a Deus. Vocês devem viver de forma a fazer com que os planos de Deus sejam realizados e concretizados na vida de vocês. Ou seja, Paulo vira para a igreja e diz: olha, a nossa morada final é na eternidade, mas enquanto aqui vivermos, que vivamos para agradar o nosso Deus. Parece que Paulo queria que a gente entendesse que os seus irmãos em Cristo Jesus, os leitores dessa carta, não deveriam apenas se empenhar em ter uma vida eterna e viver uma vida aqui à revelia, de qualquer maneira. Parece que Paulo está nos ensinando que a gente não deve separar o aspecto eterno do aspecto terreno. Sim, temos uma esperança de uma vida eterna, mas o aspecto terreno não pode ser separado. As duas coisas andam juntas, até porque a forma como nós vivemos aqui agora diz muito sobre a nossa esperança eterna. Se vivemos aqui agora de forma a agradar a Deus, isso significa que nós temos uma esperança eterna de viver com Ele. Mas se vivemos uma vida aqui agora totalmente contrária à vontade de Deus, isso significa que talvez nós não tenhamos nenhuma esperança na vida eterna, não saibamos quem é Jesus, não saibamos quem é o Pai, e nem lembremos das promessas que Ele tem para a vida nossa. Então Paulo diz: olha, como se Paulo dissesse: ó, segura a onda. É verdade, Jesus voltará, mas segura a onda. É verdade, Ele vem, mas segura a onda. Nós temos que viver nesse mundo, nós temos que ser sal dessa terra, luz deste mundo. Nós temos que pregar o Evangelho, como foi cantado aqui. Quem irá? Nós temos que influenciar, nós temos que buscar os pecadores, nós temos que sair dessas portas e dizer para as pessoas: ei, você precisa de Jesus. A gente precisa dizer: ei, irmão, o mundo caminha para o inferno, e se a gente não se arrepender, nós vamos com ele. Então Paulo diz: olha, vivam de maneira que agrade a Deus. E aí Paulo diz assim: e efetivamente vocês estão fazendo isso. Aí ele diz: mas continueis progredindo cada vez mais. Como a gente disse de manhã, a vida cristã é um processo. A vida cristã é uma longa caminhada, tem começo, meio e fim. O começo foi quando nós confessamos Jesus como Salvador. O fim é quando Ele voltar para nos buscar. Mas entre o começo e o fim, a vida cristã é uma caminhada, a vida cristã é uma luta, a vida cristã é uma batalha, a vida cristã é peleja, a vida cristã dói, cansa, é sacrifício. A vida cristã é cortar na própria carne, é abrir mão dos próprios desejos, das próprias vontades, para viver uma vida que agrada a Deus, de maneira que a gente possa continuar a progredir cada vez mais. Se engana quem acha que a vida cristã se resume a vir num culto, levantar a mão, chorar, cantar um louvor e ponto. A vida cristã é diária.
A vida cristã começa no domingo à noite, ouvindo a palavra e fazendo com que ela mude a sua vida na segunda, terça, quarta, quinta, aonde quer que você vá. A vida cristã, o nome já diz, é vida. Não se resume a domingo, irmãos. Se resumir a domingo, é religiosidade. Se resumir a domingo, é crendice. Então Paulo diz: continuem progredindo. E aí eu quero deixar meu primeiro conselho para a igreja nessa noite. Irmãos, eu não sei como você começou. Eu não sei nem se você já começou. Mas a mensagem de Deus para nós nessa noite é: continuem progredindo cada vez mais, de modo que vivam a agradar a Deus. Estava lendo um livro para essa mensagem da noite, e há um teólogo, que eu não me recordo qual, dizia que agradar a Deus é muito mais do que cumprir ritual. Agradar a Deus é muito mais do que dar um dinheiro na igreja. Agradar a Deus é muito mais do que cumprir regras, porque é possível que se cumpra regras sem, todavia, querer agradar a Deus. É possível cumprir regras por medo. Quer ver um exemplo? O profeta Jonas. Deus falou para ele: vai pregar em Nínive. Ele falou: não vou. Aí Deus vai, lança ele ao mar, ele é engolido pelo peixe, e logo depois que ele é cuspido, ele diz: agora eu vou. Jonas estava obedecendo, mas estava obedecendo por medo. Quem lembra aqui da parábola do filho pródigo? O filho mais velho, ele era exemplar, ele cumpria todas as obrigações de filho, mas ele não tinha amor, ele não reconhecia na pessoa do pai um pai amoroso. Tanto que quando o filho mais jovem volta e o pai faz uma festa, ele diz: olha, eu estou aqui direto e você nunca fez festa para mim. Aí o pai fala: ô meu filho, não fale uma bobagem dessa, tu és o primogênito, tudo que é meu é teu. Eu só matei um cordeiro para fazer uma festa para o teu irmão, que é o mais novo e voltou, estava morto e reviveu. Tudo é teu, mas você está aqui dentro de casa, cumprindo as obrigações como um escravo e não como um filho que é dono de tudo. Então, irmãos, viver de forma a agradar a Deus é mais do que ser crente de domingo, é mais do que ser pastor, é viver de maneira que o Evangelho mude a nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos. E aí, deixe-me aqui fazer uma crítica. Talvez seja por isso que a gente tem tanto escândalo, talvez seja por isso que a gente tem tanta coisa errada acontecendo no meio da igreja, no meio dos evangélicos, porque tem um monte de gente, irmãos, que acha que ser crente se resume a vir ao culto, que ser crente se resume em dar dinheiro, que ser crente se resume em cantar louvor e ter o nome escrito no hall de membros da igreja. Talvez seja por isso que a gente tem um monte de crente fazendo bobagem, se é que são crentes, um monte de crente fazendo escândalo, um monte de pastor ganancioso, porque nunca entenderam, talvez, que viver para agradar a Deus é muito mais do que cumprir regrinhas. Versículo 2, vamos lá. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Esse versículo é muito curtinho e muito fácil. O que Paulo está dizendo é: olha, para que vocês não se assustem e não pensem que eu estou dando um mandamento novo, ou que eu estou impondo alguma coisa nova para vocês. Não, vocês estão inteirados que eu já dei essa instrução para vocês quando eu tive aí e plantei aí essa igreja. Então o que eu estou falando aqui não é nada novo. Todo verdadeiro cristão, todo crente, ainda que seja novo de igreja, deve ter noção de que viver para agradar a Deus é obrigação. Viver para agradar a Deus faz parte da nossa vida. E aí Paulo termina o versículo 2 dizendo assim: quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, quem escreveu fui eu, quem aconselhou fui eu, mas é da parte de Jesus. Ou seja, quem escreve sou eu, mas quem manda é Deus. Quem aconselha sou eu, mas quem está mandando falar é o Senhor Jesus. Ou seja, rejeitar o meu conselho é rejeitar as palavras de Jesus. Aí é por conta de vocês.
Vocês que escolhem. Também li um livro essa semana sobre esse versículo, e o autor dizia que o pecado do crente, ainda que para Deus, pecado é pecado, e todo ele é condenável, mas o autor dizia que o pecado do crente, ele é pior do que o pecado do incrédulo, porque o incrédulo, por vezes, peca por ignorância, e até que ele seja esclarecido de que aquilo é errado e de que aquilo não agrada a Deus, ele continua a fazê-lo. Contudo, um crente que já conhece os mandamentos de Deus, tem o Espírito Santo e ainda assim permanece em rebeldia contra uma clara vontade de Deus, é pior do que o incrédulo. É pior do que o incrédulo, porque sabia que não devia e ainda assim o fez. Mas e aí, pastor, fazer o quê? Se arrependa, irmãos. É isso que João nos ensina. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Contudo, cuidado, se arrependa. Deus é fiel para perdoar, mas cuidado, porque os pecados do crente é pior do que os pecados do incrédulo. Versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Partindo de uma doutrina geral, qual é a doutrina geral? A vontade de Deus. Essa é uma doutrina bíblica. Deus tem uma vontade e Ele a cumpre no meio do seu povo. Então, partindo dessa grande doutrina, a vontade de Deus, Paulo pinça uma dessas vontades e diz: olha, Deus tem uma vontade específica, e a vontade dele para com o seu povo é que nós nos santifiquemos. E dentro da esfera de santificação existe um pecado em específico que Paulo manda a igreja fugir. Paulo diz: se abstenham, fujam, corram, passem longe da prostituição. A palavra prostituição aqui é porneia. Porneia envolve todo tipo de promiscuidade, seja dentro, fora ou antes do casamento. Então, porneia envolve toda e qualquer imoralidade, toda e qualquer relação antes, fora ou dentro do casamento que ofenda ao Deus Todo-Poderoso e ofenda a maneira que Deus estabeleceu que homem e mulher devem se relacionar. Então, porneia envolve qualquer promiscuidade. Então Paulo diz: olha, eu tenho um aviso claro e direto, sem rodeios: se abstenham da prostituição. Então fique claro, prostituição aqui não é somente a pessoa que vende o seu corpo em troca de dinheiro. A palavra prostituição no original envolve todo tipo de relação conjugal ou extraconjugal que não seja abençoada pelo Senhor Todo-Poderoso. Vamos seguir, versículo 4, ele vai seguir nesse tema, ele vai dizer assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aí Paulo diz: olha, se abstenham da prostituição. Em seguida ele diz: um desdobramento dessa verdade é: controlem o próprio corpo. Controlem o próprio corpo, saibam possuir o próprio corpo e façam uso dele em santificação e honra. Paulo diz: olha, o corpo é templo do Espírito Santo e ele deve ser usado, possuído, administrado, controlado com santificação e honra, e tudo que passar disso é pecado, tudo que passar disso não agrada a Deus. A palavra usada aqui para corpo, ela é vaso de utensílio, vaso de barro. Por diversas vezes a Bíblia diz que nós somos vaso na mão do oleiro, que Deus vai nos moldando, Deus vai nos fazendo um vaso novo. E essa palavra usada vaso é importante aqui porque ela serve e traz uma conotação tanto masculina quanto feminina. Por que eu estou dizendo isso? Já já eu vou explicar, mas deixa eu ler primeiro lá em 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, olha o que Pedro diz:
Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. E aqui no original é o vaso mais frágil, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto nos mostra que as mulheres devem ser tratadas com toda a dignidade. E quando não é feito isso, a Bíblia diz que a oração do marido pode ser interrompida, se ele não trata a sua mulher com honra e com dignidade. Vivemos em tempos, onde muito se grita o direito das mulheres, e eu assino embaixo que as mulheres devem ser bem tratadas, respeitadas, ter todo o acesso que os homens têm, tratadas de igual maneira, enfim, todos os direitos que lhe cabem. Contudo, homens, e aí vai aqui uma doutrina cristã, se você falar isso lá fora, ele vai ficar doido. Sim, a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. E isso para quê, pastor? Para diminuir elas? Não, para aumentar a nossa responsabilidade para com elas. Para dizer que quando tiver que carregar o pesado, é eu e você que tem que carregar. Para dizer que quando tiver que bater a laje aqui da igreja, é eu e você. Quando tiver que capinar o quintal, sou eu e você. Ah, pastor, uma mulher não pode fazer isso? A mulher pode fazer tudo que ela quiser. Tudo que ela quiser. Mas a Bíblia deixa bem claro que é papel nosso protegê-las, guardá-las, abençoá-las, amá-las, honrá-las. A Bíblia diz: mulher, sujeitai a vossos maridos. Aí o pessoal fala: ih, tá vendo aí, a mulher tem que se sujeitar a mim. Mas logo em seguida, a própria Bíblia diz: maridos, amai a sua mulher, e se possível, e se necessário for, ame como Cristo amou a igreja. Cristo morreu pela igreja. A Bíblia diz: marido, num assalto, se tiver que pular, pule na frente da sua esposa. Diante de um risco, se alguém precisa ser acudido primeiro, é sua esposa. Então o mundo grita igualdade para as mulheres, e eu concordo, mas a minha Bíblia diz que as mulheres, pelo contrário, elas são a parte frágil, a parte que deve ser cuidada com mais carinho dentro de um relacionamento. Certo? Não sei nem porque que eu falei isso, mas tudo bem, vou voltar para lá. Eu li esse texto só para dizer que a palavra, o corpo é considerado vaso, e Pedro usa vaso frágil para as mulheres, mas todos nós somos considerados vaso na Bíblia, em algumas passagens. Mas voltando lá para a nossa passagem, por que eu falei isso? Porque existem duas interpretações que a gente pode tirar desse versículo aqui, que cada um tem que possuir o próprio corpo em santificação e honra. Primeiro, é você consigo mesmo. Você tem que controlar o seu corpo, zelar pelo seu corpo, proteger o seu corpo, manter uma boa saúde, uma boa alimentação, não usar o seu corpo para nenhum tipo de promiscuidade que não agrade a Deus, certo? Paulo vai dizer assim em Romanos 6: não reine, portanto, o pecado no seu corpo, de maneira que obedeçais às paixões carnais. Romanos 6,12, Paulo vai dizer isso. Então o primeiro ponto é: nós devemos ter zelo para com o nosso próprio corpo, que foi Deus que nos deu, certo? Outro ponto importante é que a Bíblia diz que quando marido e mulher casam, o corpo do marido é da mulher e o corpo da mulher é do marido, eles são uma só carne, a Bíblia fala isso. Então aqui também o versículo pode estar querendo dizer o seguinte: que numa relação conjugal, numa relação entre homem e mulher, o corpo um do outro deve ser possuído com santificação e honra, com respeito, com acordo, com zelo. O corpo, o relacionamento sexual é uma bênção partilhado entre o casal de acordo com a vontade de Deus, e tudo que passa disso é pecado, porque a Bíblia diz: cada um possui o próprio corpo em santificação e honra. Então, irmãos, foi-se o tempo, eu espero que hoje isso não exista mais, mas foi-se o tempo em que alguns maridos obrigavam suas esposas praticamente a ter relação com eles. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado, isso é condenável aos olhos de Deus.
A Bíblia diz que não é bom que o casal se abstenha um do outro por muito tempo, porque eles podem ser tentados. Pode vir alguém de fora e tentar. Mas a Bíblia também não diz que deve haver nenhum tipo de relação entre homem e mulher de forma obrigatória, de forma impositiva, de forma abusiva. Então cuidado com isso, irmãos. Às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem no nosso meio, mas talvez você conheça alguém que está vivendo isso. E a gente deixa bem claro aqui, não é isso que a Bíblia ensina. Cada um possui o seu corpo com santificação e honra. Tudo aquilo que extrapola a vontade de Deus é abominação. Certo? Vamos passar? 5 diz assim: não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Versículo fácil também, Paulo diz: olha, se você deve se abster daquilo que não convém, e você deve utilizar o seu corpo com honra e santificação, faça o seguinte: não use dele com lascívia, como fazem aqueles que não conhecem a Deus. O que Paulo está dizendo é: olha, o mundo jaz no maligno, o mundo não conhece Deus, o mundo não obedece a Deus, o mundo não agrada a Deus. Então eles usam o corpo das formas mais bizarras possíveis. Eles usam da bênção que Deus deu para abusar dela. E vocês não, porque vocês conhecem a Deus. Então Paulo diz: olha, não façam, não tenham desejo de lascívia. Ah, pastor, Paulo está proibindo aqui então o cristão de ter desejo? Não, irmãos, não é proibido ter desejo não. Tenha desejo pelo seu marido, tenha desejo pela sua esposa. O que Paulo está proibindo está acabando. Ontem eu preguei 1h20, hoje de manhã 1h05, minha voz está acabando. Paulo está proibindo aqui o crente de ter desejo não, irmãos. Eu falei, o casamento é bênção, o relacionamento conjugal é bênção, é alegria, é presente de Deus. Mas o que Paulo está proibindo aqui é um desejo maligno, que extrapola a vontade de Deus e se torna lascívia, se torna promiscuidade, se torna devassidão, um desejo que escraviza, um desejo que é impuro, que é incontrolável. E aí eu posso dizer, porque homem fui, né, maldito pecador que fui, e os homens que estão aqui comigo vão concordar, a maioria de nós homens, quando não temos Jesus, irmãos, a verdade é essa: nós temos um desejo incontrolável, maligno, que nos prende, que nos escraviza. A promiscuidade é algo que escraviza, a libertinagem é algo que vicia. Enquanto Jesus não liberta, e aí digo como homem de novo, o ser humano, o homem, desse pecado maldito, a lascívia toma conta. Então Paulo não está proibindo o desejo, Paulo está dizendo: cuidado, porque inclusive os nossos desejos foram dados por Deus, e Ele deseja que façamos uso deles de acordo com a vontade dEle. Não é proibido ter prazer, irmãos, não é proibido ter desejo, não é proibido se alegrar, não é proibido viver uma vida feliz e saudável. Proibido é usar aquilo que Deus nos deu de forma errada. Versículo 6: e que nessa matéria ninguém ofenda, nessa matéria então, a matéria que ele está falando nos versículos anteriores, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos antes, e testificamos claramente, é o vingador. Paulo diz que ultrapassar os limites que Deus nos dá é o mesmo que enganar, é o mesmo que ofender, é o mesmo que defraudar alguém. Então Paulo diz: olha, cuidado, não ofenda ninguém, não engane ninguém, não faça uso de meios malignos para convencer alguém a pecar com você, porque a gente está tratando aqui de imoralidade sexual. E imoralidade sexual, dificilmente ela é cometida sozinha. Quando alguém comete um pecado sexual, ele peca contra Deus, ele peca contra a pessoa que ele envolveu nesse problema,
E ele peca contra si mesmo, porque a Bíblia diz: cada um usa o seu corpo em santificação e honra. Então, quando Paulo diz aqui, olha, ninguém ofenda ninguém, porque quando a gente se deixa levar por Satanás e leva outra pessoa a cometer o pecado conosco, o que a gente está fazendo indiretamente é ofender e defraudar alguém. Então Paulo diz, olha, não faça isso. E aí Paulo termina com um alerta terrível. Ele diz assim: não faça, porque eu já avisei e testifiquei que Deus é o vingador. Deus é o vingador dessas coisas. Deus vingará esse tipo de coisa. Deus cobrará das nossas vidas, e principalmente daqueles que o sabem. Então Paulo diz, irmãos, não façam isso. Deus é amor, como eu disse aqui, Deus é perdoador, Deus é misericórdia, Deus é graça. Mas Romanos 1,18, Paulo também diz que a ira de Deus se revela do céu. Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, irmãos, não que Deus seja sádico e saia por aí procurando alguém para castigar, mas Deus há um dia de julgar os pecados. E enquanto há tempo, irmãos, que a gente se arrependa e fuja o mais rápido possível para os pés da cruz e para Jesus, para que não tenhamos que encarar Deus como um vingador, mas que naquele dia nós possamos olhar para Deus como um Pai. Todos encontraremos com Deus, irmãos, um dia na vida. Todos. Uns o verão como juiz, vingador. Outros o verão como Senhor e Pai. E aí, irmãos, que cada um procure entender como deseja encontrar com Deus naquele grande dia. Eu, que não sou bobo nem nada, farei de tudo possível para viver uma vida de santificação, porque Deus é o vingador. Às vezes maridos passam anos traindo as mulheres, tem até outra família. Ei, irmão, Deus é o vingador. Às vezes fazemos coisas por debaixo dos panos e achamos que ninguém nunca vai saber. Ei, minha irmã, Deus é o vingador. O que fazer, pastor? Me desespero? Se arrependa, irmãos. O texto que a gente leu do início, o Salmo diz: se hoje ouvirdes a voz do seu Deus, não endureçais o vosso coração. Se arrependa. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Não podemos confundir, irmãos, o chamado de Deus para a nossa vida. Ele é bem claro. Deus não nos chamou para viver uma vida de impureza. Deus não nos chamou para nos assemelharmos ao mundo. Deus nos salvou deste mundo. Deus nos salvou do pecado. Deus nos salvou da malignidade deste mundo. Deus nos salvou da condenação do pecado. E se um dia nós dissemos que fomos salvos, devemos viver de acordo com isso. Porque o apóstolo João, na carta que nós estudamos em 1 João, diz que aquele que diz que viu a Deus, mas continua vivendo em pecado, nunca viu Deus e continua vivendo nas trevas. Porque Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza. É impossível, irmãos, ser cristão e continuar vivendo uma vida de impureza, à semelhança do mundo. É possível ser cristão e cair. É possível ser cristão e falhar. É possível ser cristão e errar. É possível ser cristão e estar lutando contra um pecado que ainda persiste em nos tentar. É possível, mas é impossível ser cristão e se deleitar no pecado. É impossível ser cristão e rolar na lama com os porcos e achar legal. Versículo 8, para a gente caminhar para o final. Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Paulo termina dizendo assim: olha,
Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos justificou, foi Deus que nos regenerou, foi Deus que nos trouxe para cá e nos deu promessa de bênção, de vida nova, de transformação. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos acolheu, foi Deus que nos deu perdão. E esse Deus que nos salvou e fez tudo isso pela gente, é o mesmo Deus que deseja que a gente viva uma vida santa. Logo, rejeitar isso é rejeitar o próprio Deus que nos salvou. Então Paulo está aqui fechando esse trecho, e ele fecha com esse argumento: olha, irmãos, vocês podem rejeitar tudo que eu estou falando. Talvez alguns me escutem aqui hoje e rejeitem o que eu estou falando, mas uma coisa é, rejeitar ao homem é fácil, mas Paulo diz: quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também dá o Espírito Santo. Nós servimos a um Deus que é santo, santo, santo. Nós servimos a um Deus que é puro. Nós servimos ao Deus que nos amou a ponto de enviar o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Já tem um tempo que eu não falo isso aqui, mas eu me lembro que em alguns velórios que eu fiz aqui na igreja, eu fiz esse comentário. Quando morre alguém que a gente ama, a gente se derrama em chorar, e é justo que a gente chore quando alguém que a gente ama morre. Mas o que a gente pouco para perceber, e quando eu digo a gente, eu estou falando principalmente daqueles que não conhecem a Deus, é que o que leva o ser humano a morrer é o pecado, porque Deus fez o homem para viver eternamente. É isso que diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que quando o salário entrou no mundo, a morte entra junto. Quando o pecado entrou no mundo, a morte entra junto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Então o que acontece? Hoje, inclusive os crentes, nós só passaremos pela morte porque um dia o pecado entrou no mundo. Porque a vontade de Deus era que Adão vivesse eternamente com ele no Éden, e que ali a raça humana pudesse viver com ele em eterna comunhão. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ao mesmo tempo em que algumas pessoas ficam brincando com o pecado, brincando de pecar, elas choram quando um ente querido seu morre. Mas eles não associam que o que tem matado pessoas, o que tem destruído famílias, o que tem levado jovens, crianças a entregar as suas vidas para as drogas, para a prostituição, e seja lá mais para o que for, é o maldito do pecado. Logo, irmão, ninguém aqui é santarrão, ninguém aqui é perfeito, nem eu que estou falando, mas é uma loucura brincar com algo tão perigoso, que tem tirado a vida de milhares de pessoas, destruído vidas, famílias inteiras. Não brinque com o pecado, porque Deus nos chamou para a santificação. E aí Paulo termina de forma animadora. Ele disse que Deus era vingador, ele deu um susto, mas aí ele diz: olha, mas Deus vos dá o Espírito Santo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ele não só chama para a santificação, ele dá o poder. Ele não só chama para a santificação, ele dá o meio pelo qual nós devemos nos santificar. Nós temos o Espírito Santo, ele habita em nós. É ele que nos move, é ele que nos dá vida, é ele que controla a nossa vida. Depende, claro, da forma que temos vivido. Às vezes a gente vive de maneira tão carnal que o Espírito Santo está quase que apagado, não controla mais a nossa vida. Mas se um crente vive de maneira a agradar a Deus, como começou o texto, viva de forma a agradar a Deus, o fato, o óbvio, é que o Espírito Santo viva nele de forma a poder inclusive controlar a sua vida. Então, irmãos, Paulo termina de forma animadora, dizendo: olha, calma, não se desespere. O pecado, ele é sagaz, ele é malandro, ele é esperto, ele está sempre pronto a nos tentar e a nos fazer cair. Mas lembre-se de uma coisa: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos não qualquer poder, nós temos o poder. Nós temos não qualquer unção, nós temos a unção. Nós temos, não é um ajudador qualquer,
nós temos o Consolador, nós temos a terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito que habita em nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos terminar? Rápidas aplicações aqui, só para você memorizar. Primeira aplicação que eu quero fazer. Você percebeu que Paulo, ele pede e ele exorta a igreja a progredir cada vez mais. Ele diz: olha, vocês estão fazendo, mas continuem. E aí, a aplicação primeira que eu quero fazer é: irmão, continue. Está difícil? Continue. Você não tem visto uma luz no fundo do túnel? Continue. Você não tem visto nenhuma porta aberta? Continue. Você não está aguentando mais? Continue. Progrida, persevere, porque o final é garantido no nome de Jesus. Segunda aplicação que eu quero fazer: a ordenança de Deus é clara. Vivamos em santificação. Vivamos em santificação. Nada menos do que isso, irmãos. Vivamos em santificação. Amemos a Deus, amemos ao próximo. Vivamos em santificação. Terceira aplicação: o cristão deve, não é uma opção. Ah, se der eu vou fazer, pastor. O cristão deve se abster de toda forma de moralidade. Toda. Adolescente, jovem, casado, viúvo, divorciado, todo cristão deve se abster de toda imoralidade, de tudo aquilo que vai além da vontade de Deus com relação aos nossos corpos. Quarta e última: o cristão tem o Espírito Santo, logo ele não deve enganar ninguém, ofender ninguém, porque Deus é o vingador. E aquele que tem o Espírito Santo jamais encontrará Deus como vingador. Aquele que tem o Espírito Santo clama: Abba Pai, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aquele que tem o Espírito Santo jamais desejará encarar Deus como inimigo, porque éramos inimigos, mas fomos feitos filhos de Deus pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.